Loucura total, Flamengo dando o chapéu pra cima do Botafogo e trazendo Nova Almada, Pedrão. Que história é essa? Mengão se deu bem, hein? Aonde? No sorteio da Copa Libertadores da América. Vou dar minha opinião pra você, torcedor rubro-negro, que já sabe o chaveamento do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou voltando agora para casa, né? Tava lá no estúdio do Flazoeiro, fazendo a live com Wesley Ramon, com Diego Almeida, né? Com Mauro Santana, com Marquinho também, do Tudo pelo Flamengo, do sorteio primeiro da Copa Libertadores da América, que aconteceu ao meio-dia, e depois da Copa do Brasil, né? No Brasil, evidente que o adversário vai ser brasileiro, mas na Libertadores também o adversário foi um brasileiro, e a gente vai repercutir sobre essa situação e trazer informação para você também, meus amigos do Flamengo, que soltou uma nota, hein? E a gente vai conversar já já sobre isso. Mas antes, queria deixar aqui o meu parabéns para o Luiz Araújo, meus amigos e minhas amigas. Pois é, Luiz Araújo, aniversariante do dia, já foi bicampeão carioca com a camisa do Flamengo, venceu a Copa do Brasil no ano passado, fez o gol do título da Supercopa Rei do Brasil, aquela cavadinha maravilhosa para cima do goleiro John, da equipe do Botafogo, né? Ele que está participando ativamente de vários gols do Flamengo, chegou naquele ano turbulento de 2023 no Flamengo, entretanto se adaptou muito bem, né? E segue bem jogando com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Portanto, parabéns, Luiz Araújo, você merece tudo que vem de bom e melhor. Tô aqui nesse momento na Avenida Brasil, adentrando a Avenida Brasil, tá? Para seguir rumo à minha casa. Por isso vocês estão me vendo aqui dentro do carro, essa coisa toda, mas fica atento que tem muita notícia do Flamengo para a gente repercutir. Já vamos de bate-pronto, meus amigos, aqui para o confronto da Libertadores da América. O negócio é o seguinte, meus amigos. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Internacional na Copa Libertadores da América, a reedição das quartas de final da Libertadores da América entre Flamengo e Internacional. Naquela ocasião, o Flamengo venceu o Inter no estádio do Maracanã por 2-0, mas foi um jogo truncado, foi um jogo pegado. Na segunda etapa, o Flamengo consegue abrir o placar, né, 2 gols de Bruno Henrique naquela oportunidade. Depois tem o jogo no Beira-Rio. O Rodrigo Lindoso, meio de campo do Internacional, à época, faz um gol diante da equipe do Flamengo, lá no Gigante da Beira-Rio, de cabeça, e aquele gol narrado épico pelo Galvão Bueno, né? Gabigol tá pedindo, Bruno Henrique acelerando primeira, segunda, terceira marcha, botou na frente, tocou pro Gabriel Barbosa, o Gabigol, e mandou a bola pro fundo barbante. Teremos mais uma vez esse confronto pela Copa Libertadores, mas dessa vez pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, Internacional como primeiro colocado e o Flamengo como segundo colocado, né? Portanto, o Flamengo joga a primeira no estádio do Maracanã, no estádio Mário Filho, e joga a segunda em Porto Alegre, diante da equipe do Inter, lá no Gigante da Beira-Rio. Temos aí as datas base para esse confronto, que são o dia 13 de agosto e o dia 20 de agosto. Portanto, uma no dia 13, uma semana depois, meio da semana, temos Flamengo e Inter de novo em Porto Alegre. E aí, meus amigos, eu quero comentar com vocês. Eu vou adentrar mais nessa situação do Flamengo e Inter, mas além do Flamengo enfrentar o Internacional, que é lógico, é um time tradicional, é uma equipe que é bicampeã da América, foi campeã em 2006, venceu o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na oportunidade no Mundial de Clubes, foi campeã em 2010 para cima do São Paulo, 2006 ganhou do Chivas Guadalajara do México, então, naquela final, né? Fernandão, Rafael Sobis, essa galera toda estava diante da equipe do São Paulo, acho que também diante da equipe do Chivas Guadalajara, né? O caminhão batido ali, passando aqui agora.
naquela oportunidade. E aí, meus amigos, a gente respeita, mas assim, o Flamengo tem mais time que o Inter. Se você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, ela te traduz isso. Por mais que o Flamengo tenha empatado com o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro por 1-1, o Internacional abre o placar no segundo tempo, o Flamengo empata o jogo, dava até para seguir para uma virada, o Juninho perde o gol na cara, o Flamengo tem uma profusão de gols perdidos nessa oportunidade. O Flamengo é melhor do que o Inter. Tem tempo, tem bastante tempo até lá, nós precisamos entender isso até lá. Teremos mudanças tanto no Internacional quanto no Flamengo, mas também teremos mudanças no Flamengo. Para melhor, a tendência é que o Flamengo contrate jogadores, encorpe o elenco, aliás, tem informação sobre isso nesse vídeo, e que o Flamengo fique mais forte do que já está. Por mais que o Flamengo faça uma campanha paupérrima na Libertadores da América, tenha feito já essa campanha paupérrima na Libertadores, o Flamengo no Campeonato Brasileiro é o líder da competição, 24 pontos, 24 gols marcados, para cada ponto tem um gol do Flamengo e apenas 4 gols tomados. O Internacional recentemente perdeu ontem, aliás, para a equipe do Fluminense, jogando nos seus domínios no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, assim, mesmo descendido fora, o Flamengo tem plenas condições de avançar, plenas condições de vencer o Internacional e seguir para as quartas de final. É lógico que o mata-mata ele tem um fator aleatório, uma bola bandida, um cruzamento na área, uma equipe que está mal um dia, numa noite, isso tudo. O ponto corrida ele acaba eliminando, porque são 38 jogos, então naturalmente ele vai premiar a regularidade, por isso que é importante o Flamengo seguir dando importância para o brasileiro, mas sem desprezar a Libertadores, como fez, não, de forma um pouco velada, né, no início dessa competição. Mas agora é mata-mata, agora é outra história. Flamengo Internacional, os youtubers, os influencers da equipe do Internacional preocupados, inclusive meu amigo Jairo, que trabalha lá pro Baldaço, né? Grande amigo Jairo, me ajudou aí em outras situações da vida. E tem um vídeo dele viralizado nas redes sociais, dele preocupado porque vai enfrentar o Flamengo, mas a gente também respeita o Internacional. Mas de fato o Flamengo precisa passar, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. E aí, meus amigos, depois do Internacional, o Flamengo pega o Estudiantes ou o Cerro Porteño. Acredito que o Estudiantes vai passar nessa oportunidade, tá? O Cerro Porteño, time paraguai, não tem muita tradição na Copa Libertadores. O time de maior tradição na Libertadores é o Olímpia do Paraguai, que é tricampeão da competição, não tá mais, já foi eliminado na fase de grupos. Você tem, avançando do Estudiantes ou do Cerro Porteño, Racing, Peñarol, Vélez ou Fortaleza. Acho até que o Flamengo vai pegar o Racing. Acho que o Flamengo vai acabar pegando o Racing numa possível semifinal. E aí nós já iríamos aí para uma possível decisão de Copa Libertadores da América. Para mim, o lado mais complicado, o lado mais pesado, por mais que o Flamengo esteja do lado direito, e é o melhor time da América, sem soberba, é a coluna da esquerda. Porque na coluna da esquerda você tem Atlético Nacional de Medellín, você tem São Paulo, você tem Botafogo, LDU, Libertad, River Plate, Universitário do Peru e Palmeiras, meus amigos. Então assim, tem Palmeiras, tem River Plate, tem Botafogo, tem São Paulo, tem LDU, que por mais que não seja um adversário difícil, tem a questão da altitude, tem as dificuldades. Então assim, meus amigos, entendam bem, não é questão de soberba, pé no chão, tem que jogar sério, mas o caminho do Flamengo está muito interessante. É só
o Flamengo joga bola, é só o Flamengo não dá mole. Parece que é fácil, né? A gente chegar aqui e falar, pô, é só isso, é só aquilo, é só isso. Mas está muito interessante esse caminho do Flamengo. E o Flamengo precisa dar o devido respeito e dar a devida responsabilidade para a principal competição, que para mim é Libertadores, porque além de vencer a Libertadores é maravilhoso, o Flamengo se tornaria tetra campeão da Libertadores e nenhuma equipe brasileira é tetra campeã da Copa Libertadores, então seria uma onda absurda que o Flamengo tiraria para ostentar o primeiro brasileiro a ser tetra campeão da América. Então tem que ser a prioridade número 0 do Flamengo. Ainda tem o fator que a final é em Lima, né? Aonde o Flamengo já foi campeão, né, em 2019, beleza? Pessoal, e aí, voltando a falar sobre Flamengo Internacional, teremos uma trilogia. Por que teremos uma trilogia? Teremos Flamengo e Inter no dia 13, no Maracanã. No dia 17 de agosto, aliás, minto, teremos Flamengo e Inter no dia 13, isso aí, teremos Flamengo e Inter no dia 13 no Maracanã. No dia 17 de agosto, o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 13, no caso, o Flamengo ele enfrenta pela Libertadores, pelo jogo de ida no Maracanã Internacional, no dia 13 de agosto. No dia 17, 4 dias depois, o Flamengo vai a Porto Alegre para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, tá? E no dia 20 de agosto, o Flamengo pega o Internacional de novo pela volta da Copa Libertadores da América. Portanto, teremos aí uma trilogia entre Flamengo e Internacional. 3 jogos seguidos entre Flamengo e Internacional. Internacional que começou bem a temporada, campeão gaúcho. Depois de muitos anos, o Grêmio sendo campeão gaúcho, o Inter conseguiu superar o Grêmio. Foi campeão gaúcho, não vive uma boa fase, perdeu para o Fluminense ontem por 2-0. O Fernando, meio-campista, bom do Internacional, bom meio-campista, tá fora por lesão, muito provável que seja ligamento cruzado anterior, a mesma lesão que teve o Pedro, que deixou ele 7, 8 meses fora dos gramados, tá? E os caras estão com medo do Flamengo. Então o Flamengo precisa aproveitar essa oportunidade, lógico, com todo respeito, sem soberba, mas o Flamengo tem amplas condições de chegar, não só eliminar o Internacional, como chegar na final da Libertadores da América. E aí, meus amigos, na Copa do Brasil, nós teremos Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Os confrontos foram definidos: São Paulo e Atlético Paranaense, Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, clássico, e Botafogo e Bragantino. O Flamengo pegou o Atlético Mineiro, ou seja, teremos a reedição da final da Copa do Brasil do ano passado, teremos a reedição das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, o treinador no ano passado era o Felipe Luiz. O Felipe Luiz estava em campo no ano de 2022, naquelas oitavas de final, né? Ele fazia parte ali do elenco do Flamengo para poder vencer naquela oportunidade, né? Acabou perdendo fora de casa por 2-1, venceu por 2-0 no Maracanã, virou e eliminou a equipe mineira. E também teremos não só uma trilogia de Flamengo Internacional, como uma trilogia entre Flamengo e Atlético Mineiro. Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte, meus amigos, ó. No dia 27 de julho, teremos Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. 27 de julho. Anota aí na tua agenda, no teu calendário. No dia 30 de julho, teremos Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã pelo jogo de ida da Copa do Brasil. E no dia 6 de agosto, uma semana depois, teremos Flamengo e Atlético Mineiro
pelo jogo da volta da Libertadores. Não vai ser uma trilogia exatamente sequencial, como a do Internacional, porque teremos um gargalo aqui de uma semana, mais ou menos. Entretanto, são bem próximos os confrontos, tanto do Campeonato Brasileiro, quanto da Copa do Brasil, em relação ao Internacional, quanto do Brasileiro, tanto do Brasileiro, quanto da Copa Libertadores da América. Então, serão confrontos que, de certa forma, vão definir a temporada do Flamengo. O Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, mas precisa levar a sério, né, esses embates contra essas equipes, beleza? Vamos lá, pessoal, tem informação aqui. O negócio é o seguinte, ó. O Luiz Araújo postou essa foto aqui nas redes sociais, quando ele era do Lille. Ele driblando aqui, é o Kanté e o Jorginho. E o próprio Jorginho, né? O Jorginho se tornou, né, jogador do Flamengo, próximo dia 6. Aliás, casou, já tá casado. Parabéns, tá, Jorginho? Que você passe aí uma excelente lua de mel. Deve chegar na cidade do Rio de Janeiro entre o dia 5, né, e o dia 6 de junho. Vai lembrar que no dia 8 estou partindo para São Paulo, porque no mesmo dia 8, às 10 horas da noite, estou pegando o voo direto para Nova York, nos Estados Unidos. 9 horas e meia de viagem, mais ou menos, para que a gente possa ter a transmissão da chegada do Flamengo, da cobertura em si do Flamengo no Mundial de Clubes, que vocês já sabem naturalmente os adversários. Esperance Tunísia, o Chelsea e depois o LAFC, que derrotou no dia 31 de maio a equipe do América do México, beleza? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte. Temos uma informação aqui do jornalista Vene Casagrande. E ele traz o seguinte. Flamengo entrou na briga com o Botafogo e tenta a contratação de Álvaro Montoro junto ao Vélez Sarsfield. José Botto está em contato com o presidente do time argentino e já apresentou os valores que o rubro-negro está disposto a pagar pela promessa argentina. Dirigentes do Vélez confirmaram o contato de José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, português, que por mais que tenha contratado o Juninho na primeira janela, ele não conhecia profundamente o elenco. Então, de fato, a janela do José Botto, a primeira janela dele é essa, né, do início do ano. E aí é torcer para que ele acerte, para que o Flamengo possa incorporar esses reforços naturalmente para o Mundial de Clubes, não só para o Mundial de Clubes, que pode até ser que não tenha tempo hábil, mas também para as decisões da Copa do Brasil e na Libertadores. Aliás, na Copa do Brasil fica a pergunta: Felipe Luiz poupará? Dará prioridade ao brasileiro? Ou vai sair tacando força máxima em tudo? Eis a questão. Veremos qual vai ser a decisão do treinador do Flamengo após a saída dessa informação. Não sei se exatamente a nota é desmentindo essa informação desse jogador argentino, não posso afirmar isso. Entretanto, o Flamengo soltou um esclarecimento através do seu grupo de imprensa, falando o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo alerta que o seu nome tem sido frequentemente vinculado a especulações de mercado sem qualquer fundamento. Olha aí. O clube reitera que possui alvos definidos, veja bem, e negociações em andamento, conduzidas com responsabilidade e discrição, ou seja, discretamente. Não haverá desvios em relação ao planejamento estabelecido. Eu acho que eles podem ter soltado essa nota sabendo que o Botafogo tem interesse no jogador, e aí para não ficar uma situação que depois o Flamengo não consiga contratar e o Botafogo contrate, fica uma situação ruim. Eu acho que pode ter sido até por isso que de fato o Flamengo tem interesse nesse meio campo argentino, que recebe a alcunha na Argentina de Novo Almada, o que eu não sei, porque eu não vi nenhum jogo dele, mas as pessoas que conhecem o futebol argentino dizem que ele tem um estilo de jogo muito parecido. A ver. Você que tá aí, se inscreva no canal, se não se dá notificação,
Deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.